pouco de Neemias, sobre reconstrução de muros, e que seja para a glória de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Pai. Primeiramente, Senhor, venho te agradecer pelo dom da vida, Pai, pelo Senhor ter nos permitido, Pai, acordar hoje, Pai, pelo suspiro, Pai, que o Senhor nos deu de mais um dia, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela tua boa mão, Pai. Oh, Senhor, que a palavra pregada, Pai, não venha ser só para todos, Pai, mas também para mim, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que todos aqui estejam em ato de receber, Pai. Que a tua palavra, Pai, possa penetrar, Pai, e nos ajudar no nosso dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou me ater muito no contexto histórico, porque aí eu vou fugir um pouco do tema, mas Neemias, ele foi um dos, porque ele foi ajudado, né, a reconstruir os muros de Jerusalém. E eu vou pedir para que abram em Neemias, senão não tem graça. Neemias fica perto de Esdras, sempre quis falar isso, que fica perto de Esther. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. E aí do versículo 5 até o 11, ele é o momento da oração dele com Deus, e no final do versículo 11 ele fala, nesse tempo eu era copeiro do rei. E aí a gente continua no capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é dado agrado ao rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para as casas e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Teria como alguém me dar um pouco d'água? Eu estou desidratando. Desidratar eu entendo, né? Teatro mostrou isso. Obrigada. Neemias, ele foi um grande responsável para a reconstrução do muro. Só que ele usou uma das armas, que é a oração. Não teria como eu vir aqui e não falar de oração, porque o culto é de oração. Então, se você não gosta de orar, você vai ter que ouvir. Em primeira análise, após receber a triste notícia de que sua terra, a terra em que sepultou seus pais, está arrasada, Neemias se lamenta por dias e coloca sua causa aos pés do Senhor. Primeiro ponto, saiba se desesperar aos pés daquele que pode reconstruir os seus muros. A gente, às vezes, quando recebe uma notícia triste,
algo ruim, a primeira atitude que a gente toma é se desesperar, é chorar, é querer jogar tudo pro alto, é desistir, botar a mão na testa, enfim, acontece de tudo, mas a última coisa que a gente lembra é que existe oração. Aí lá no fim a gente lembra, eu tenho um Deus, né, que pode resolver o meu problema. Neemias não. Neemias, em primeiro ponto, ele colocou Jesus, Deus. A mesma coisa ocorreu com Daniel. Daniel, quando soube que saiu um decreto a respeito disso, Daniel nem ligou. Daniel fala com a minha mão, conversa com o meu pé, ele não estava nem aí. Ele foi aos pés do Senhor e orou. E aí é que está a questão. Neemias orou a Deus para que fosse até o rei. Quando você coloca tudo o que você precisa aos pés do Senhor, você não vai precisar ir diretamente ao rei. Você vai a Deus. E Deus é quem vai ao rei. Porque se você for pelas tuas mãos, pela força do teu braço, você vai até o rei. Mas aí depois você vai ter que ir a Deus. Porque não tem solução se não for Deus. Então eu quero que você entenda que Neemias ele orou a Deus. E Deus foi até o rei. Deus moveu. Quando você transfere a responsabilidade de resolver o teu problema para Deus, está com ele. Com você é exatamente a questão da ação. Neemias agiu, ele reconstruiu o muro. Mas a solução não pertencia mais a ele. Ele tinha que cooperar para a solução, mas não competia mais ele. Então a responsabilidade da solução do teu problema, do teu muro, está com Deus. E a palavra também diz que a boa mão de Deus era com Neemias. Então quando existe um impossível, quem atua é Deus. Segundo ponto. Ore com vontade, ore sem vontade, ore triste, ore chateado, ore com tempo, ore sem tempo, ore dormindo, ore acordado, ore morto, ore vivo, ore. Não importa o que estiver acontecendo com a sua vida, você tem que orar. Porque a oração, ela é o meio mais acessível. Você não tem desculpa para dizer que não pode orar. Porque, digamos que eu preciso falar com o pastor Luiz. Para me contatar com ele, eu preciso de um WhatsApp ou estar na igreja. E para ter WhatsApp eu preciso ter um celular. A gente acha que a tecnologia facilita, mas a oração ainda é muito mais fácil. Porque basta você fechar os teus olhos e se conectar com Deus. Então, a gente bota tanto empecilho, porque eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Você não precisa sair do teu lugar. Aonde você estiver, o Senhor vai te alcançar. Por quê? Porque o Senhor é alguém à nossa disposição. Ninguém tem outra pessoa na terra que esteja 24 horas disposto a você. O meu marido tá, seu marido trabalha, seu marido tem tanta coisa para fazer, você não é a última coisa do mundo. Mas o meu médico, seu médico atende várias outras pessoas. Não existe ninguém na terra tão disposto quanto Deus para nos atender. Amém? E eu vejo assim, é como se eu me sinto na oração como se eu fosse a um médico e não precisasse passar por recepcionista, não precisasse passar por secretária, bater porta e nem perguntar, Senhor, o Senhor está podendo me atender? Porque Ele sempre está podendo me atender. É como se eu entrasse na despensa dele e tivesse tudo à disposição e Ele me deixasse pegar o que eu precisasse. Porque o Senhor é o nosso escape diário. Eu me sinto como se o Senhor estivesse me resgatando, porque a gente está vivendo um mundo tão triste, a gente está vivendo um mundo tão cansado, porque é tanto roubo, é tanta destruição, é tanto... Eu às vezes canso desse mundo. E quem vive 24 horas nesse plano aqui, infelizmente, é por isso que muitas das vezes tem divórcio, é por isso que muitas das vezes tem suicídios, porque as pessoas estão ligadas 24 horas nesse plano. A gente precisa ter um escape. A oração é isso, é quando Deus te resgata e fica só você e Ele, só vocês dois. Então a gente precisa desse resgate diário, porque a gente às vezes acha que a vida é paga conta, trabalho. Pagar conta sustenta o nosso corpo, mas a gente precisa sustentar o espírito, a nossa alma, que é o Espírito Santo que vai estar conosco dia após dia. A vida não é só pagar conta. Quem conversa dialoga, e quem dialoga conhece, quem conhece tem intimidade. Uma vida sem oração é como você casar e não conversar com a sua esposa. Intimidade se gera através do contato. Se você não conversa com uma pessoa,
você não tem intimidade com ela, correto? Porque se eu estou conversando com você, eu abro o espaço para o diálogo. E eu abrindo o espaço para o diálogo, eu abro o espaço para a intimidade. Eu vou mais além. Mas se eu não converso com você, não tem como eu ser íntimo. Não tem como eu ir, por exemplo, na sua casa, almoçar. Não tem como você me convidar para um jantar. Não tem como talvez você me convidar para o seu casamento. É a mesma coisa. Poucas coisas eu gosto de afirmar a respeito de Deus. Mas eu acredito que é muito difícil ir ao céu, conhecer face a face aquele que não conversa diariamente com Deus, porque você não convida um estranho para sua casa. A oração é a mesma coisa. A gente tem que dia a dia orar, porque se Deus não te conhece, a oração é conhecimento. Se Deus não te conhece, não tem por que você ir para o céu. Eu já falei isso uma vez aqui, né? E deixa eu ver. Outro ponto, para mim foi um desafio. Ore sempre ao acordar. Eu não estou dizendo que a sua oração ela tem que ser só de manhã. Você tem que priorizar, né? A gente, quando vem à casa do Senhor, a gente coloca a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume, a gente dá um dízimo, a gente separa. A primeira coisa que a gente separa é o dízimo. A mesma coisa é com o Senhor. A gente tem que dar o melhor. E o nosso melhor é quando a gente acorda. E eu vou te dizer por quê. Sempre quando iniciamos algo, nós oramos. Quando você vai comer, almoçar, jantar, você ora antes. Quando você vai viajar, você ora antes. A oração pela manhã é a mesma coisa. Você ora antes do seu dia acontecer, porque é a provisão. Nunca abdique da sua oração pela manhã. Teve uma vez que eu tentei priorizar, não, botar a minha oração à noite. Falava assim, eu vou trabalhar, vou fazer tudo e no final do dia eu vou orar. Minha oração era terrível. Eu já estava dormindo acordada. Senhor, abençoa meus pecados, tira meu nome do livro da vida, perdoa todos, menos eu. Eu orava assim. Eu não sabia o que eu estava falando. Eu estava no mundo da lua. Eu estava pedindo para o Senhor abençoar meus pecados, tirar meu nome do livro da vida. Eu não estava mais entendendo nada. Estava já dormindo, estava em outro plano. Mas não era isso. Era porque eu tinha que saber que minha oração era de manhã. E eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você ora no final do dia. Não faz sentido nenhum. Porque a provisão é de manhã. Você tem que pedir a provisão de manhã. Não é o pão no sentido do café da manhã. É o pão no sentido da provisão. E aí você pede o pão, a sua provisão, à noite. Não faz nenhum sentido. Ah, mas eu estou orando pela manhã. Não, mas a palavra diz que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Exatamente. Então, a primeira oração é aê! E também fala assim em Salmos, ó. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz logo cedo. Te apresento o meu sacrifício e guardo com esperança. Salmos 5:3. Outro ponto. Senhor, seja realista. Eu estava orando, Senhor. Seja realista e objetivo. Apresente a sua real situação. Às vezes as pessoas se apresentam diante de Deus e usam pompas e purpurinas e grandíssimo Deus, eterníssimo Pai, que não sei o quê. Não está errado. Mas quando você está com o muro destruído, você tem que ser realista. Senhor, meu muro está destruído. Está em cacos. A pintura está horrível. O embolso está péssimo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Senhor, eu tenho a sensação de que eu sou burro. Me dá inteligência. A palavra diz em Provérbios 2:6, porquanto é o Senhor que concede sabedoria e da sua boca procede inteligência e discernimento. Senhor, eu me sinto pobre espiritualmente. Eu acho que eu nunca vou alcançar sabedoria. Eu acho que eu nunca vou alcançar bens materiais. Parece que todo mundo à minha volta consegue, mas eu não consigo. Seja realista. Não é uma questão de otimismo. As pessoas falam, tem que ser otimista. Realmente, mas quando o negócio está ruim, você tem que ser realista. Apresenta para o Senhor o que você precisa. E agora eu vou sair um pouco da oração e vou para a parte da ação. Neemias, ele orou e agiu. Em todo o tempo ele orou. Ele orou antes de reconstruir o muro. Ele se apresentou diante do rei,
sabendo o que tinha que fazer e orou mesmo assim. Então, agora eu vou falar sobre ação, que para mim é um pouco mais difícil. Neemias teve total controle da situação. Neemias esteve em Jerusalém, planejou e nada falou. Pare de sair falando dos seus muros, do que está acontecendo para todo mundo. Não é todo mundo que tem que saber dos seus problemas. Existem coisas que Deus só divide conosco. Existem muros que só nós temos que saber. Neemias, Deus contou também com a descrição de Neemias para operar o milagre. Talvez se Neemias tivesse saído falando para todo mundo, a coisa que a gente às vezes faz, não teria reconstruído o muro. E aí eu vou tocar num ponto mais fundo. Às vezes você não pode dividir nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com o seu filho e nem com a sua esposa, ou talvez nem com o seu marido. Porque existem particulares de Deus conosco e eu vou te provar isso. Abre para mim, por favor, em Gênesis 22, 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Vamos repetir. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Existem coisas que nem para o seu marido e nem para a sua esposa você vai poder dividir. Isaac era filho de quem? E ele falou para Sara que ia sacrificar o filho? Agora imagina para uma mãe saber que o seu filhinho vai morrer. Por que ele não tinha que dividir com Sara? Porque eu estou falando de mãe. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de mãe. Olha, lá em casa são 3, né? Eu e mais 2. E aí o pequenininho, às vezes eu passo brincando com ele e eu falo: ô sustinho, porque ele veio no relâmpago, né? Ô sustinho, que não sei o quê. Aí minha mãe lá do outro lado da sala faz assim, ó. Capta no ar e me fulmina. Ali mesmo. Vai mexer com as crias dela, ela não gosta. A mesma coisa cachorro. Você já viu o cachorro da cria? A minha cachorra, que é apaixonada por mim, quando eu fui pegar o filhotinho dela, na hora, quase engoliu o cachorro, manco tudo. É a mesma coisa, eu estou falando de mãe, eu estou falando de sentimento. Abraão não poderia dividir com Sara uma coisa que era só ele e Deus. Às vezes Deus nos entrega coisas que a gente não pode dividir com ninguém, nem com o nosso marido, no caso não tem, nem com a nossa esposa. Porque existem particulares. Agora imagina se ele tivesse contado a Sara. Imagina se Sara soubesse. Eu acho que teria sido bem pior. Com certeza. Então existem coisas que a gente não pode falar. Ai, mas está perto de... Não está perto de chegar. Você não sabe, é o tempo de Deus. Ah, você está na primeira parcela do celular. Pagando a primeira parcela do celular. Aí o celular quebra. Não é maldição, não. Existem coisas que a gente não pode dividir. Se você ainda não conseguiu, se você ainda não alcançou, fecha o bico. Literalmente. Neemias, ele se levantou e levou poucos homens. Também outra questão. Às vezes, para reconstruir um muro, a gente não pode sair levando qualquer um. Primeiro que ele estava indo para um lugar que era santo. Não era qualquer lugar, ele não podia sair levando qualquer pessoa. Segundo que nem todo mundo é amigo. Nem todo mundo é... Nem todo mundo é meu parceiro. Porque a gente, ele está comigo no ar. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque ele estava indo para um lugar de destruição. Estava tudo destruído. Os muros estavam todos, as portas queimadas. Agora imagina, se Neemias tivesse levado alguém que, na verdade, ia ajudá-lo a se desanimar. Porque às vezes você leva a pessoa para te ajudar a reconstruir o muro e você não consegue nem construir quando está com aquela pessoa, porque parece que nada anda, que nada vai. É a mesma coisa. Não se leva gente que às vezes até Deus não permite. Por quê? Porque muros são para pessoas íntimas. Reconstrução de muros é quando se tem intimidade. Testemunho,
aí sim, você pode contar, porque Deus já te reconstruiu o muro. Mas enquanto Deus não reconstruiu o muro, bico calado, leva quem tem que levar. Amém? Eu vou te dizer por que... Deixa eu ver se tem aqui. Abra comigo em Marcos. Marcos fica perto de Mateus. Eu vou te dizer por que você tem que levar poucas pessoas. Porque você não está levando qualquer um para o ambiente de milagre. 5:35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Desculpa. Não é isso não. 5:35. 5:35. Eu estou em 6. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o... senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Jesus estava entrando no ambiente do milagre e ele não poderia deixar que aquele alvoroço estivesse ali, porque aquele alvoroço não ia deixar ele realizar o milagre. Existem pessoas que a gente não tem que convidar às vezes para a nossa casa. Existem pessoas que às vezes a gente não tem que dar carona, porque destroem muros que talvez não estejam nem construídos, mas destroem pelo pensamento. Às vezes, Neemias entrando lá, aí vem alguém e vira para ele: você vai reconstruir esse muro? Esse muro não tem chance nenhuma, não tem material para isso, você não sabe reconstruir esse muro, Neemias. E aí Neemias desiste, porque existem pessoas que se levantam para nos desestimular. Reconstrução de muros é para íntimos. Primeiro porque Deus estava engrandecendo Neemias. Era um momento em que Deus estava honrando Neemias, abençoando. E nem todo mundo tem condições de ver Deus te abençoando. Nem todo mundo tem condições de ver Deus te honrando. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a sua prosperidade. E às vezes você está levando essa pessoa até... Não é? Existem coisas que ninguém, talvez, tenha que saber que nós conquistamos. Quando Deus foi à casa de Jairo, não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser João, Pedro e Tiago. Chegando à casa, encontrou um alvoroço, porém os colocou para fora, e juntamente com os pais e os seus, realizou um milagre. O ambiente do milagre é um lugar íntimo. O testemunho é um lugar aberto. Enquanto Deus não reconstruir o seu muro, não fale. Neemias teve controle emocional. A gente às vezes nem chegou perto do local destruído. A gente já está chorando, já está fazendo o alvoroço todo, já está... mas eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto, eu vou... Às vezes a gente nem chegou a ver o muro, mas já está... Agora, Neemias, se você reparar, o rei o reparou triste. Se Neemias tivesse um descontrole emocional e chorasse toda hora, como é que o rei repararia Neemias triste? Consegue perceber? A gente às vezes tem um descontrole emocional que destrói tudo. Não é só a questão de falar, às vezes a gente não fala pra ninguém, às vezes a gente não divide, não chama quem não deve chamar, mas às vezes nós mesmos nos denunciamos. A gente tem que controlar o nosso sentimental. Às vezes o nosso sentimental destrói. Imagina Neemias. Neemias estava numa terra arrasada, onde ele sepultou os pais dele. Imagina você nessa situação, reconstruindo esse muro. Botando tijolo. Meu pai morreu aqui. Ele não ia conseguir. Ele não ia. Então ele tinha que estar estabilizado emocionalmente.
Neemias entendeu que o momento da lamentação já havia se passado e agora chegou o momento da ação, o momento do milagre. Existem momentos em que o nosso luto é perante a Deus e momentos em que se deve agir. Neemias não poderia reconstruir muros se seu emocional estivesse fragilizado. Agora, a respeito da capacitação. Neemias, ele era capaz, ele era totalmente capaz para reconstruir aquele muro. Primeiro, porque ele era um homem de oração. Primeiro plano. Segundo, porque Neemias, ele sabia com quem contava. Às vezes a gente conta com quem não deve contar. Terceiro, que Neemias não era linguão. Ele não saía falando para todo mundo. A gente nem recebeu. Não, eu estou com umas ideias aí de que Deus vai abençoar. Bota os 30 dentes para fora, sai falando que não é para falar. E aí, ele era capacitado, porque ele tinha total controle. Existem áreas da nossa vida em que nós somos fracos. Você conhece o seu ponto fraco. Você sabe onde você tropeça, você sabe onde você erra. Eu sei qual é o meu ponto fraco, eu sei qual é a minha parte onde eu sou frágil. Existem áreas onde a gente não é capaz, em que o nosso ponto de fraqueza, em que é o nosso ponto de fraqueza. E muitas das vezes queremos mexer justamente nessa área. Existem pessoas que reconstroem muros sem a capacidade para reconstruí-los. Se você não tem condições e não é habilitado para isso, não faça. Eu vou te dizer por quê. Pedro, ele negou Jesus. Ele foi avisado de que negaria Jesus. Pedro não tinha condições de ir com Jesus até a morte, como ele falou. Mas sabe o que acontece? Ah, Senhor, até a morte, se precisar, eu estou contigo. Estou contigo no abro. Só que Pedro, ele foi avisado, logo depois Jesus o levou ao Getsemane. Se você for parar para perceber, Jesus estava em um momento de oração. Eu entendo que o que mais que Jesus queria com Pedro e com os discípulos era que eles tivessem uma vida de oração. Eles pediam a Deus e tudo mais, mas ele queria ver a prática, antes dele ir, que eles tivessem uma vida de oração. Depois que Pedro é avisado, Jesus os leva ao Getsemane. Chegando lá, ele vai orar e pede para que eles ficam vigiando enquanto ele ora. Jesus vai, ora, e aí quando volta os encontra dormindo. Só que aí é que está o mistério da coisa. Jesus não foi até os 3 discípulos e diretamente para falar que eles não estavam orando, que eles estavam dormindo. Jesus foi primeiro até Pedro. Eu vou te mostrar isso, vamos lá. Mateus 26. Se você ver o título anterior, Pedro era avisado, e agora Jesus no Getsemane. 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Getsemane tinha muito mais a ver com Pedro do que com Jesus. Jesus se voltou a Pedro, depois ele se voltou aos discípulos, porque Jesus queria que ele tivesse noção do que estava acontecendo. Jesus foi transfigurado na frente de Pedro, e Pedro falou: Senhor, é bom que façamos uma tenda para ti, Elias e Moisés. Pedro, você não está entendendo. Você vai me negar, Pedro. Tua voz vai te denunciar. Pedro. Jesus. Pedro, você não está entendendo. Satanás tem pedido a tua alma como se quisesse moer um trigo. Jesus.
Pedro foi avisado, o ponto fraco dele era esse. E o que mais que Jesus queria era que ele orasse. Outro ponto, Judas. Judas eu acho que é uma das histórias mais tristes, porque foi um homem que andou com Jesus, foi um homem que tocou em Jesus, não foi qualquer um. Não foi qualquer um que foi escolhido para andar com Jesus. Judas era traidor. Só que ele sabia disso, porque quando nós somos fracos em alguma área da nossa vida, nós sabemos. Por causa da fraqueza pelo dinheiro, Judas era a pessoa menos indicada para exercer tal função. Judas não só traiu Jesus, Judas vendeu Jesus. Judas deu um preço a Jesus. Só que Judas não era habilitado para isso. Judas tinha fraqueza pelo dinheiro, ele não tinha controle financeiro nenhum. E ele queria tratar justamente disso. Judas tratava da bolsa dos discípulos. E ele era fraco exatamente com o quê? Com dinheiro. Noé se embriagou. Noé era hábil, totalmente hábil para construir uma arca, para mexer com os bichos, para andar no meio dos bichos. Gente, eu vejo uma cobra, eu saio correndo. Uma barata, então uma barata faz eu voar. Eu não sei como, mas Judas andava, tinha bichos na casa dele. Noé tinha bichos na casa dele. Ai. Depois de tudo isso, Noé cismou de querer ser lavrador. Qual era a fraqueza de Noé? O vinho. Noé quis lidar com aquilo que não era a habilidade dele. E a gente às vezes quer mexer justamente naquilo que nós somos fracos. Noé era ótimo com animais, com todas as espécies, inclusive. Até para construir a arca, Noé tinha habilidade. Mas tentou mexer em algo que não era a sua habilidade. Sabia que não poderia ser lavrador, porque não era hábil para isso. Deus não fez para isso, mas virou lavrador. Se embriagou e esteve nu. E mais, ainda amaldiçoou uma geração. Não tente se fortalecer onde Deus não te colocou. Deus não coloca coisas grandes na mão de pessoas descontroladas. Às vezes a gente quer um muro tão bonito. Às vezes a gente quer um muro com um telhadinho bonitinho, com aquelas portas boleadas que agora tá em tudo quanto é canto. Aquelas que tem agora umas douradas, que você vê lá do outro lado da rua. Tem umas também da cor prata. Só que aí a gente não tem habilidade nenhuma. A gente não sabe reconstruir o muro. Ah, mas e o cimento e o tijolo? Ah, isso é com Deus. Deus vai prover. Você colocou a solução nas mãos dele, não colocou? Isso aí é com Deus. A porta que você quer tão bonita é com Deus. A porta estava queimada. Neemias, foi relatado a Neemias que a porta estava queimada. Mas a habilidade para reconstruir tinha que vir de Neemias e dos que estavam com ele. Às vezes você até chama uma pessoa para te ajudar a reconstruir o muro e não tem habilidade também. Aí é que está a questão. Você é fraco numa área e você quer mexer justamente nessa área. Ah, mas eu quero muito mexer com isso. Peça capacidade a Deus. Porque se você mexer nessa área sendo fraco, você enfraquece quem está forte. Você acaba derrubando quem está de pé. Não tente se fortalecer onde Deus não te colocou. Pessoas enfraquecidas enfraquecem pessoas fortalecidas. Se você não tem condições financeiras de arcar com um carro novo, não compre. Se você sabe que não tem controle financeiro nenhum, por que você está tirando 300 mil cartões de crédito? Tem pessoa que é assim, né? Não tem condições financeiras, mas gosta de passar numa lojinha, comprar mais brusinha. Não é? Se você é pegado às coisas desse mundo, não peça a Deus capacidade para ter mais. Peça a Deus capacidade para administrar. Existem áreas da nossa vida em que nós somos fracos, em que nós somos debilitados. E às vezes a gente sabe, mas não reconhece. Às vezes a gente não sabe lidar com pessoas. Somos grosseiros. E aí a gente quer fazer o quê? Não, eu vou ficar na recepção da igreja. Pode me colocar aí, pastor. Bota aí. Recepção da igreja. Aí cada um que passa um coice. Toma. Não é? Pra mim isso. Muito. Se você não abre mão das suas vontades, não case. Porque amor é sacrifício. Jesus foi amor e sacrificou.
Amor sem sacrifício é puro sentimentalismo. Se você não sacrifica as suas vontades em prol de outra pessoa, não se case. Não, nem namore, né? Que a gente tem que abrir mão, não é mesmo? Mulher, então, abre mão com a beleza. Às vezes a pessoa não tem controle de si, porque a gente sabe que o namoro cristão é diferenciado. Se você não tem esse controle, não mexe com isso, não. Jesus não namorou e sabia o que estava fazendo. Foi feliz. As pessoas me perguntam assim, como é que é seu namoro? Se eu te contar, você chora juntinho comigo. Não tenta mexer naquilo que você não é bom para mexer. Se você já veio do lado de fora numa situação complicada, não se arrisque. Não tenta a sorte, é complicado. É complicado. Se você tem fraquezas na área da bebida, evite. Tem pessoas que sabem que são fracos, mas vai lá naquela reunião da família, onde só tem bebum, né? Muito isso. Não que você não possa confraternizar com seus familiares, mas se você sabe que aquela reunião vai te derrubar, o que você vai fazer? O que você vai fazer ali? Neemias, ele era capacitado. Neemias tinha condições. Se ele tivesse uma área da vida dele que não fosse fortalecida, ele não poderia reconstruir o muro. A gente bota muito muro na frente do Senhor, mas a gente não tem capacidade nenhuma e nem pede. Às vezes a gente fala assim, tá nas mãos de Deus. Tá, e aí? Deus tá lá de cima pra você. Aí vira pro Espírito Santo, e aí? Tá nas mãos de Deus. Isso não é uma oração, tá nas mãos de Deus. É só falar que tá nas mãos de Deus. Ele quer ouvir que está nas mãos dele. Às vezes a gente vira e fala, não, tô descansando. Tá descansando como se você não tá orando? Saiba dividir as dificuldades com a pessoa certa. Se você é incontrolável, se controle. Aí a pessoa, ela não sabe lidar com pessoas, mas ela quer fazer uma faculdade de RH. A pessoa não sabe ouvir, mas quer fazer faculdade de Direito. Porque quem não sabe que quer fazer Direito, você se forma em 2 faculdades, Psicologia e Direito. Porque você ouve mais do que soluciona. É tanto chororô, às vezes você tá já chorando até junto. Eu não estou dizendo porque, não é por mim não, porque eu conheço uma pessoa que escuta que é uma beleza. Então, às vezes você não tem habilidade nenhuma. E aí você quer, eu não sei matemática, mas eu vou fazer, deixa eu ver, economia, que tem cálculo, engenharia. Você não vai passar, não é maldição, você não tem habilidade. Peça para Deus a habilidade. Amém? E eu vou pedir para o teclado, só para eu dar a conclusão Quantas pessoas destroem muros que às vezes já estão até destruídos, mas destroem mais ainda porque não tem capacidade nenhuma para reconstruir. A provisão, como eu disse, está nas mãos de Deus. A porta bonita que você quer para o seu muro, o cimento que você quer, o CP3, CP2, CP não sei o quê, a tinta souvenir, o coral, isso aí está com Deus. Deus sabe do que ele tem que tratar. Você não precisa dizer para ele como ele tem que fazer, porque ele sabe como fazer. Senhor, eu quero para minha casa um lustre lindo. Ele sabe. Senhor, o fotógrafo do meu casamento, eu quero que tire aquela foto que eu estou jogando véu assim. Ele sabe. Esse muro ele sabe como construir, porque nesse caso é uma construção. Senhor, eu quero que o Senhor restabeleça a minha confiança dentro de casa, porque eu fiz tanta besteira antes de ser crente que eu perdi a confiança dentro da minha casa. Os meus filhos não confiam mais em mim. Eu não tenho mais, digamos que, confiança dentro da minha própria casa. As pessoas não acreditam mais em mim. Eu falo as coisas e... você não vai fazer isso não. Peça para Deus. Deus, ele é capaz. O muro, quem reconstrói é você. A atitude vem de você, mas o dom é dele. Deus não confia a reconstrução de muros nas mãos de pessoas que são incapazes. Ele não vai te dar grandes coisas se você não tem capacidade para isso. Senhor, eu quero ser pastor, mas você não sabe lidar com pessoas. Você é grosseiro. Você não sabe falar em público. O pastor teve que se capacitar, teve que fazer o curso.
A mesma coisa foi quando o pastor me chamou para pregar. Ele me deu um mês. Um mês é para quê? Capacitação. Porque se eu viesse aqui no dia seguinte, só misericórdia. Só a misericórdia. Eu ia subir e falar 10 minutos e ir embora. Resolve aí, pastor. Não era? Você às vezes não tem habilidade nenhuma com as coisas de casa. E aí você quer se casar. Isso é triste. Você é marido e mulher, porque homem também tem que fazer. Peça para Deus habilidade, porque às vezes são um dos maiores problemas dentro do casamento. Às vezes você não tem condições financeiras e você quer reconstruir um muro caro demais. Quem provê é o Senhor, quem dá é o Senhor. O Senhor sabe da sua necessidade, mas não mexa nesse muro se você não sabe reconstruir. Não toca nesse muro se você não sabe reconstruir, porque quando você tocar, vai cair sua esposa, seu marido, seu filho. Não porque é maldição, é porque você não tem habilidade, é porque você não sabe. A gente tem que reconhecer a nossa incapacidade. Existem muros que a gente não pode nem mexer. Existem muros que você talvez tenha que transferir para outra pessoa mexer. Outra pessoa fazer. A palavra diz que eles tinham ânimo na reconstrução. Todos tinham ânimo em reconstruir. E o rei, ele não só deixou Neemias ir, como deu cartas. Como se fosse, vai que ninguém vai te embarrear, você vai precisar das madeiras, vão te dar as madeiras. Quando Deus move, Ele move. Não importa como, mas Ele move. Eu vou contar um breve testemunho que aconteceu comigo, porque eu achei que eu ia levar mais tempo. Quando foi em fevereiro não, quando foi perto do retiro, o pastor Anderson me chamou para o retiro, e como todo jovem, fiquei enrolando o pastor Anderson. Aí, enrolando. Aí enrola mais aqui, enrola. Aí não, eu acho que assim, uns 5 dias antes eu falei, pastor, eu vou, quer saber? Eu vou. Aí não foi só eu, como também meu namorado, que é de outra igreja. Aí chegando lá eu conheci uma outra pessoa, e essa pessoa congregava aqui e tudo mais, aí trabalhava numa estatal, estagiava numa estatal, e falou assim pra mim, você quer um estágio e tal? Eu estava passando por um momento terrível no meu trabalho, no antigo trabalho, e eu já tinha até saído, e eu tenho planos, eu tenho sonhos como todos têm, e eu preciso realizá-los. E eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí o Senhor falou, e aí o Senhor foi provendo. E aí quando foi em abril, eu fui no retiro, essa pessoa estava na última semana do emprego nessa estatal, e aí ela falou assim, é o meu último dia, eu vou entregar seu currículo aqui, mas é o meu último dia. E detalhe, eu não sou do seu setor, você é de uma faculdade, eu sou de outra. Então é muito difícil entrar alguém que não seja filho de peixe, porque aqui é tudo filho de peixe. E aí eu falei assim, tá nas mãos de Deus, né? Não tinha nem essa possibilidade. E eu chorando lá, dinheiro que eu gastei com retiro. Senhor, por que eu gastei com isso? Eu não sei o quê. Mas foi uma bênção. E a gente preocupada, né, que não ia ter dinheiro, que não sei o quê. Meu aniversário estava chegando, eu não tinha as roupas para o meu aniversário. Aí, pois bem. Aí foi passando, foi em abril, me ligaram, falaram assim, Júlia, a gente recebeu seu currículo, estamos chamando para uma entrevista. Fui lá. Cheguei lá, eu não senti muita segurança. E aí, quando eu fui embora, no dia seguinte me ligaram pedindo para separar a documentação para eu ir para a empresa. E aí passaram-se 15 dias, nada de me ligarem para eu retornar com a documentação, só me ligaram para eu separar. Mais 15 dias, final de abril, nada. Maio, início de maio, nada, final de maio, nada. Eu falei, se o dinheiro tivesse caindo na minha conta, tudo bem, mas não tá, né? Aí quando foi... junho, nada. Quando foi julho, eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, já estava até desistindo, eu não estava mais orando. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou mais orar por essa situação, eu vou orar te agradecendo pelo que eu já tenho. E se o Senhor achar que tem que me dar, que seja da tua vontade. E aí quando foi em julho, eu liguei para lá, eu falei,
E aí o rapaz virou pra mim e falou assim, Júlia, olha só, a gente entrou em contato, mas assim que a gente ligava, a ligação caía, a gente nunca conseguia falar com você sabe como é, né? A gente passou a vaga para outra pessoa. Aí eu fiquei arrasada. Não arrasada porque eu tinha perdido, mas porque eu estava certo de eu ir. Eles já estavam com a minha documentação, eles já estavam pedindo para eu separar a documentação. Eu já estava com tudo certo. Aí eu fiquei muito triste. Aí ele falou assim, faz o seguinte, sua vaga já está ocupada, mas manda o currículo de novo que eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Eu falei assim, agora eu vou botar um outro número, porque se não acharem esse, vão achar o outro. Aí eu botei até o e-mail do meu pai. Aí, no mesmo dia, me enviaram um e-mail. Júlia, você precisa comparecer para acertar a documentação, que não sei o que lá. Aí essa pessoa que eu tinha falado no telefone, ligou assim para mim e falou, Júlia, olha, eu já vi aqui o seu currículo, já enviei para a área de recrutamento, e você faz o seguinte, qualquer coisa que der errada com a sua contratação, você me liga, na hora que eu resolvo. E ali naquela hora, eu muito movida, porque eu vi que era a mão de Deus, a vaga já estava ocupada, não tinha mais vaga. Só que eu sei entender, né? Se a vaga está ocupada, por que me contrataram? Deus faz existir vaga até onde não existe. E aí, nessa ligação eu notei uma coisa. Pedro, quando foi negar Jesus, a denúncia que acharam nele era porque a voz dele era um daqueles. A voz de Pedro o entregou. E quando essa pessoa me ligou, eu falei, é crente, com certeza é crente. E aí foi passando o tempo, e aí eu entrei na empresa, e eu fui perguntar para outra pessoa que trabalhava lá na empresa, e falei assim, não estou entendendo, a vaga já está preenchida, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não tinha chefe, eu só tinha um supervisor que só recebia minha folha de pagamento, mais ou menos assim. E eu estava 3 semanas sem fazer nada, eu não tinha mesa de computador, só tinha uma cadeira, eu chegava lá, olhava no teto, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Aí eu perguntei para uma menina que estava trabalhando comigo, ela falou assim para mim, Júlia, eu vou te explicar. Como você na verdade foi chamada no mesmo dia, te ligaram depois, mas a tua vaga já estava mais do que certa. Não porque te indicaram, porque gostaram muito de você. Eu falei, que bom. Aí a menina falou assim, e por causa disso, abriram uma vaga para você entrar. Eu falei, não estou precisando de ninguém lá. Exatamente, não estou precisando de ninguém. Aí você entrou. Aí eu... Você entender, né? E aí eu fiquei numa baia, porque era uma baia onde ficavam chefes, concursados, contratados, estagiários, todo mundo junto. Aí eu ficava numa baia onde tinha tanta fofoca, mas tanta. Um me disse, aí a pessoa virava e falava mal da outra, aí virava e falava mal da outra. Eu falei, Senhor, se for o Senhor que me deu, não é para ficar nesse meio. Eu quero que o Senhor me abençoe por completo. Eu já tinha parado de orar, mas para isso eu orei. Aí eu ainda não tinha chefe, eu fiquei sentada na cadeira lá esperando alguém me chamar. Aí vagou, um estagiário saiu. E aí a chefe virou pra mim e falou assim, Júlia, olha só, eu vou te chamar pra trabalhar comigo, mas você não vai poder ficar sentada aí. Aí eu falei, eu vou pra onde? Aí ela, lá do outro lado, só você. Quando Deus faz, Ele faz por completo. Amém? Creia que Deus pode reconstruir o seu mundo. Eu já estava sem esperança nenhuma, eu passei por uma situação triste, muito triste. Eu já estava entregando a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho os meus pais que me sustentam, mas Senhor, eu preciso fazer minha vida. Como é que vai ser? E o Senhor, Ele abriu uma vaga e me colocou do outro lado da minha chefe. Minha chefe nem sabe a hora que eu chego, a hora que eu vou embora, mas eu sou crente, tenho que fazer 6 horas de estágio, né? Então é isso. Creia que Deus, Ele é maravilhoso. Estagiário que tem 1 hora de almoço, fala aí. Nenhum. Eu não tenho nem ponto. Às vezes eu falo, não vou poder ir. Tudo bem, não tem problema não. Eles me amam. Teve um julgamento. Eu sou uma fofa.
Teve uma vez que teve um julgamento de um IRDR e só chefão da empresa, procurador do Estado, procurador-geral do Estado, e me chamaram. Eu falei, estagiário? Estagiário fazer o que lá, gente? Cheio de desembargador. Ela, não, Júlia, a gente queria que você fosse tudo mais, só tinha eu. O Senhor separa, o Senhor provê. Os seus muros é o Senhor que reconstrói. Se você tem um sonho, coloca diante dele. Ah, Senhor, mas eu não tenho condições. Ele vai prover. Amém? Creia. Coloque diante dele e o mais ele fará. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade que o pastor me deu. Ele tem um zelo enorme com esse púlpito. Eu fiquei com muito medo de subir aqui, a falar várias coisas, porque eu sou jovem, não é mesmo, pastor? Agradeço muito a oportunidade que você coloca os seus muros perante o Senhor, porque Ele é capaz, você não, Ele é capaz de reconstruir. Seu muro está destruído, não tem chance nenhuma, está todo mundo passando e falando isso? Essa igreja vai voltar a ser aquela... Deus sabe. Amém? Deus.